A Rússia já teve czares, revoluções, ditadores, mas nenhum líder moderno conseguiu construir uma aura tão misteriosa quanto Vladimir Putin. Um homem silencioso, frio, calculista, um ex-agente da KGB que saiu das sombras para se tornar um dos líderes mais temidos do planeta. E o mais assustador, muita gente acredita que ninguém realmente sabe até onde vai o poder de Putin, porque ao longo de mais de 2 décadas, jornalistas desapareceram, rivais morreram, bilionários caíram, governos tremeram, e enquanto o mundo tentava entender quem ele realmente era, Putin já estava vários passos à frente. Essa é a ascensão sombria de Vladimir Putin. Tudo começa na União Soviética, década de 1970. Enquanto muitos jovens sonhavam com fama ou dinheiro, Putin tinha outro objetivo: entrar para a KGB, a agência secreta soviética, uma das organizações mais temidas do mundo. Na KGB, ele aprendeu algo que levaria para o resto da vida. Poder não se mostra, poder se controla nas sombras. Putin trabalhou como agente de inteligência na Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, e foi ali que ele viu algo mudar para sempre: o colapso da União Soviética. Para milhões de pessoas, aquilo significava liberdade. Para Putin, foi uma humilhação histórica. Anos depois, ele chegou a chamar o fim da União Soviética de a maior tragédia geopolítica do século. E talvez tenha sido nesse momento que nasceu a obsessão dele por restaurar o poder russo. Nos anos 90, a Rússia estava quebrada. Corrupção, máfia, crise econômica, violência. O governo parecia desmoronar, e foi exatamente no caos que Putin começou a subir. Primeiro, trabalhando em São Petersburgo, depois entrando no círculo político de Moscou. Mas o verdadeiro salto aconteceu quando ele chamou a atenção de Boris Yeltsin, o então presidente russo. Yeltsin precisava de alguém leal, alguém discreto, alguém que pudesse proteger o sistema. E Putin parecia perfeito. Em 1998, ele virou diretor do FSB, a nova versão da antiga KGB. Pouco depois, foi nomeado primeiro-ministro da Rússia. Quase ninguém conhecia aquele homem. Mas isso mudaria rapidamente. Em 1999, uma série de explosões destruiu prédios residenciais russos, matando centenas de pessoas. O país entrou em choque. O governo culpou terroristas chechenos. Putin respondeu com força brutal. Ele prometeu caçar os responsáveis até no banheiro. A frase virou símbolo de autoridade, e a popularidade dele explodiu. Só que até hoje existem suspeitas sombrias sobre aqueles ataques. Alguns críticos acreditam que membros do próprio serviço secreto russo poderiam estar envolvidos para justificar a guerra e fortalecer Putin politicamente. Nada foi provado oficialmente, mas as suspeitas nunca desapareceram. E ali começava uma característica que marcaria toda a sua trajetória: o mistério. Em 2000, Boris Yeltsin renunciou. Putin assumiu a presidência. E praticamente ninguém imaginava que aquele seria apenas o começo de um domínio que atravessaria décadas. Nos primeiros anos, Putin construiu a imagem de salvador da Rússia. A economia cresceu. O preço do petróleo disparou. O país voltou a ter influência internacional. Mas enquanto o mundo via crescimento, Putin consolidava poder silenciosamente. Bilionários russos que desafiavam o governo começaram a cair. Alguns foram presos, outros fugiram. Empresários influentes perderam fortunas inteiras praticamente da noite para o dia. A mensagem era clara: na Rússia de Putin, ninguém ficaria acima do Kremlin. Ao mesmo tempo, jornalistas independentes começaram a sofrer pressão. Canais críticos foram fechados. Repórteres passaram a denunciar ameaças. E alguns casos se tornaram internacionais, como o de Anna Politkovskaya, uma jornalista conhecida por investigar abusos do governo russo e da guerra na Chechênia. Ela foi assassinada em 2006, dentro do próprio prédio. O crime chocou o mundo, mas nunca apagou as suspeitas envolvendo o ambiente político russo. E esse seria apenas um entre vários casos misteriosos ligados a opositores do Kremlin. Com o passar dos anos, Putin começou a construir algo ainda maior:
uma imagem quase simbólica. Ele aparecia montando cavalos sem camisa, praticando artes marciais, mergulhando no gelo, pilotando veículos militares. Tudo parecia cuidadosamente calculado. Putin não queria parecer apenas um presidente. Ele queria parecer invencível. E enquanto essa imagem crescia dentro da Rússia, o mundo começava a enxergar outro lado, o lado da influência global. Acusações de interferência em eleições internacionais começaram a surgir. Ataques cibernéticos foram ligados a grupos russos. Espiões apareceram em operações secretas ao redor do planeta. O Kremlin negava tudo, mas a tensão internacional só aumentava. Em 2014, Putin tomou uma das decisões mais ousadas da sua carreira, a anexação da Crimeia. A região fazia parte da Ucrânia, mas tropas russas assumiram o controle rapidamente. Foi um choque global. Sanções econômicas começaram, relações diplomáticas pioraram. Mas dentro da Rússia, Putin ficou ainda mais popular. Para muitos russos, ele estava restaurando o orgulho perdido do país. Só que o mundo começava a perceber algo preocupante. Putin não parecia disposto a recuar. E então veio 2022, o momento que mudaria tudo: a invasão da Ucrânia. Tanques atravessando fronteiras, mísseis atingindo cidades, milhões de refugiados. O mundo inteiro assistia em tempo real. E enquanto líderes internacionais prometiam sanções históricas, Putin fazia ameaças envolvendo armas nucleares. Foi nesse momento que muita gente começou a enxergar o verdadeiro tamanho do poder dele. Porque Putin não controlava apenas um país. Ele controlava um dos maiores arsenais nucleares do planeta. A guerra também revelou outra face do governo russo: censura pesada, prisão de manifestantes, controle da informação, jornalistas independentes deixando o país, redes sociais bloqueadas. Era como se a Rússia estivesse entrando novamente em uma nova era de isolamento. Mas existe algo ainda mais assustador sobre Putin: a maneira como ele sobrevive politicamente. Ao longo dos anos, rivais foram presos, exilados ou silenciados. E poucos casos chamaram tanta atenção quanto o de Alexei Navalny, o principal opositor político de Putin. Navalny denunciava corrupção envolvendo membros do governo russo. Seus vídeos viralizavam. Milhões assistiam. Então veio o choque. Em 2020, Navalny passou mal durante um voo. Exames posteriores indicaram envenenamento por agente nervoso. O caso virou manchete mundial. Navalny sobreviveu, mas ao voltar para a Rússia, foi preso imediatamente. Mesmo assim, continuou desafiando o Kremlin. E isso transformou ele em símbolo internacional da oposição russa. O mais impressionante é que, mesmo após décadas no poder, Putin continua cercado por uma aura quase impossível de decifrar. Poucas entrevistas espontâneas, pouca transparência, pouquíssimos sinais de fraqueza. Tudo parece calculado, tudo parece estratégico. E talvez seja exatamente isso que torna Vladimir Putin tão assustador. Porque líderes previsíveis podem ser enfrentados, mas líderes imprevisíveis mudam o rumo do mundo. Hoje, Putin é visto por muitos como o homem mais poderoso da Rússia desde Stalin. Um líder que sobreviveu a crises, guerras, sanções e pressões internacionais. Um homem que saiu dos corredores secretos da KGB para influenciar diretamente o destino global. E talvez a pergunta mais assustadora seja essa: até onde Vladimir Putin ainda está disposto a ir? Porque a história mostra uma coisa muito clara: quando o poder absoluto encontra o medo, o mundo inteiro sente as consequências. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para mais vídeos.